Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Lamentações nos capítulos 3, no capítulo 4 e no capítulo 5. E daremos início à leitura do livro de Baruque no capítulo 1. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Lamentações 3. Eu sou o homem que conheceu a dor, sob a vara de seu furor. Conduziu-me e me fez caminhar nas trevas e não na claridade. Ele não cessa de voltar a mão todos os dias contra mim. Consumiu minha carne e minha pele, partiu meus ossos. Em torno de mim acumulou veneno e dor. Fez-me morar nas trevas como os mortos do tempo antigo. Cercou-me com muralhas sem saída, carregou-me de pesados grilhões. Não obstante meus gritos e apelos, sufocou a minha prece. Fechou-me a vereda com pedras e obstruiu o meu caminho. Foi ele para mim qual urso de emboscada, qual leão traiçoeiro. Desviou-me para me dilacerar, deixando-me no abandono. Retesou o arco e me tomou para alvo de suas setas. Cravou em meus rins as flechas de sua aljava. Tornei-me escárnio do meu povo, objeto constante de suas canções. Saturou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou-me os dentes com cascalhos, mergulhou-me em cinzas. A paz foi roubada de minha alma, nem sei mais o que é felicidade. E eu penso, perdi minha força e minha esperança no Senhor. A lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim absinto e veneno. A pensar nisso sem cessar, minha alma desfalece dentro de mim. Eis, porém, o que vou tomar a peito para recuperar a esperança. É graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não se esgotou sua piedade. Cada manhã ele se manifesta e grande é sua fidelidade. Disse-me a alma, o Senhor é minha partilha, e assim nele confio. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. É bom para o homem carregar seu jugo na mocidade. Permaneça só e em silêncio, quando Deus o determinar. Leve sua boca ao pó. Estenda a face a quem o fere, e se farte de opróbrios. Porque o Senhor não repele para sempre. Após haver afligido, ele tem piedade, porque é grande sua misericórdia. Não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Calcar aos pés todos os cativos da terra. Violar o direito de um homem à face do Altíssimo. Lesar os direitos de outros, não vê tudo isso o Senhor? De quem se executa a ordem, sem que Deus a ordene? Não é da boca do Altíssimo que procedem males e bens? De que pode o homem em vida queixar-se? Que cada um se queixe de seus pecados. Examinemos, escrutemos o nosso proceder, e voltemos para o Senhor. Elevemos os corações, tanto quanto as mãos, para Deus lá nos céus. Pecamos, recalcitramos, e não nos perdoastes. Cobristes-vos de cólera para nos perseguir, mataste sem piedade. Numa nuvem vos envolvestes para impedir que a prece a atravessa-se. E de nós fizestes raspas, refúgio das nações. Contra nós abrem a boca todos os nossos inimigos. Fosso e terror é o nosso quinhão, com ruínas e desolação. Rios de lágrimas correm-me dos olhos, por causa da ruína da filha de meu povo. Não cessam meus olhos de chorar, porque não cessa a desgraça. Até que do alto dos céus o Senhor desça seu olhar. Minha alma se amargura, ao ver todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como a um pardal os que, sem razão, me odeiam. Quiseram precipitar-me no fosso rolando uma pedra sobre mim. Acima de mim subiam as águas,
estou perdido, exclamei. Invoquem, Senhor, o vosso nome do profundo fosso. Ouvistes-me gritar, não aparteis do meu chamado o vosso ouvido. E vós viestes no dia em que vos invoquei e dissestes, não tenhas medo. Defendestes, Senhor, a minha causa, e minha vida resgatastes. Vistes, Senhor, o mal que me fizeram, fazei-me justiça. Vós vedes seus projetos vingativos e suas tramas contra mim. Senhor, ouviste suas injúrias e todos os seus conluios contra mim. As palavras de meus inimigos e o que sem cessar estão tramando contra mim. Observai-os, sentados ou de pé, fazem de mim objeto de suas canções. Dai-lhes, Senhor, a paga, o que merece o seu proceder. Cegai-lhes o coração. Persegui-os com vossa cólera, e exterminai-os do nosso universo, Senhor. Lamentações 4. Aleph, como escureceu o ouro, como se alterou o ouro fino. Foram dispersadas as pedras sagradas por todos os cantos da rua? Bet, os nobres filhos de Sião, tão estimados quanto o ouro fino, ei-los contados como vasos, obra de um oleiro. Gimel, mesmo chacais dão a mama a fim de aleitar suas crias. Dalet, a língua dos bebês, de tanta sede, se lhes prega ao palato. As crianças reclamam pão, e ninguém lhe dá. Ri, aqueles que em comidas finas se compraziam definham pelas ruas, e os que foram educados no fausto têm por leito o esterco. Val, o castigo da filha do meu povo é maior que o pecado de Sodoma, num momento destruída sem que ninguém lhe lançasse a mão. Zaim, os príncipes brilhavam mais que a neve, mais brancos do que o leite, seus corpos eram mais vermelhos que o coral, e era de safira o seu aspecto. Het, agora, seus rostos ficaram mais sombrios do que a fuligem. Tet, as vítimas do gládio são mais felizes do que as da fome, que lentamente se esgotam pela falta dos produtos da terra. Iod, mãos de mulheres, cheias de ternura, cozinharam os filhos, a fim de servirem de alimento, quando da ruína da filha de meu povo. Caf, o Senhor saciou o seu furor, e derramou o ardor de sua cólera, acendendo um fogo em Sião que a devorou até os alicerces. Lamed, não podiam acreditar os reis da terra, e todos os habitantes do mundo, que o inimigo opressor transporia às portas de Jerusalém. Men, foi por causa dos pecados de seus profetas e das iniquidades dos sacerdotes, que derramavam em seus muros o sangue dos justos. Num, quais cegos erravam pelas ruas, vertendo sangue a tal ponto que ninguém ousava tocar em suas vestes. Samek, para trás. É um impuro, lhes gritavam, para trás, não toqueis. E quando fugiam, errantes entre os pagãos, todos diziam, aqui não ficarão. P, a face do Senhor dispersou-os e para eles não olha mais, nenhuma deferência aos sacerdotes, nem piedade com os anciãos. Ai, nossos olhos se consumiam, na esperança de um vão socorro. Espreitávamos do alto das torres a vinda de um povo incapaz de nos livrar. Sade, espreitavam os nossos passos. Cof, os que nos perseguiam eram mais velozes que as águias do céu, seguiram-nos pelos montes e nos armaram ciladas no deserto. Res, o sopro de nossa vida, o ungido do Senhor, caiu em suas ciladas, de quem dizíamos, à sua sombra viveremos entre as nações. Sim, exulta, alegra-te, filha de Édom, habitante da terra de Rus. A ti também será passado o cálice, e embriagada descobrirás tua nudez. Tal, findou teu castigo, filha de Sião, Deus, não mais te exilará. É a teus crimes que ele vai castigar, filha de Édom, e descobrir os teus pecados. Lamentações 5. Lembrai-vos, Senhor, do que nos aconteceu. Olhai, considerai nossa humilhação. Nossa herança passou a mãos estranhas, e nossas casas foram entregues a desconhecidos.
órfãos, fomos privados de nossos pais, e nossas mães são como viúvas. Somente a preço de dinheiro nos é dado beber. Carregando o jugo ao pescoço, somos perseguidos, extenuamo-nos, não há trégua para nós. Estendemos a mão ao Egito e à Assíria para obtermos o pão para comer. Pecaram nossos pais, e já não existem, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Um povo de escravos domina sobre nós, ninguém nos arrebata de suas mãos. Se comemos o pão, é com perigo de nossa vida, por causa da espada que ataca no deserto. Nossa pele esbraseou-se como ao forno, sob os ardores da fome. Foram violadas as mulheres de Sião e as jovens nas cidades de Judá. Chefes foram executados pelas mãos dos inimigos, que nenhum respeito tiveram pelos anciãos. Jovens tiveram que girar a mó, e adolescentes vergaram sob o peso dos fardos de lenha. Não se assentam mais às portas os anciãos, deixaram os jovens de dedilhar as cordas da lira. Fugiu-nos a alegria dos corações. Caiu-nos da cabeça a coroa. Amargurou-se-nos o coração, e nossos olhos toldaram-se de lágrimas. Porque o monte Sião foi assolado, e nele andam à solta os chacais. Vós, porém, Senhor, sois eterno, e vosso trono subsistirá através dos tempos. Por que persistir em esquecer-nos? Por que abandonar-nos para sempre? Reconduze-nos a vós, Senhor. A menos que nos tenhais abandonado, e que contra nós demasiadamente vos tenhais irritado. Baruque 1. Eis o texto do livro escrito por Baruque, filho de Nérias, filho de Maásias, filho de Sedecias, filho de Sedei, filho de Osias, em Babilônia. No 5º ano, 7º dia do 5º mês, decorria o tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e a haviam incendiado. Leu Baruque este livro em presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo, que para tal fim se reunira. Dos nobres, príncipes reais, anciãos e de quantos residiam em Babilônia, às margens do rio Sode, desde os mais simples até os mais elevados. Ao ouvi-lo, puseram-se todos a chorar e a jejuar, orando ao Senhor. Fizeram, em seguida, uma coleta de dinheiro, de acordo com as posses de cada um. E o produto enviaram a Jerusalém, ao sacerdote Joaquim, filho de Osias, filho de Salom, assim como aos outros sacerdotes e a quantos ainda com ele se encontravam na cidade. No 10º dia do mês de Sivan, Baruque já havia recuperado os utensílios da casa do Senhor, que haviam sido levados por ocasião da pilhagem, a fim de devolvê-los à terra de Judá. Eram objetos de prata feitos a mandado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deportou de Jerusalém para Babilônia Jeconias, juntamente com os príncipes, os artífices, os principais e o povo. Eis o que escreveram: servi-vos do dinheiro que vos enviamos, a fim de comprar vítimas para os holocaustos, os sacrifícios expiatórios, e para o incenso, preparai também oferendas que poreis sobre o altar do Senhor, nosso Deus. Orai pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela vida de seu filho Baltazar, a fim de que elas sejam como uma vida celeste na terra. Que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos para que vivamos à sombra de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e de seu filho Baltazar, e que a ele sirvamos por longos dias e gozemos de seus favores. Rogai também ao Senhor, nosso Deus, por nós, porque pecamos contra ele, e a sua cólera ainda não se desviou de nós. Tomai conhecimento deste livro que vos enviamos para que dele façais a leitura pública no templo, nos dias de festas e de assembleias religiosas. Eis o que direis: o Senhor, nosso Deus, é justo, nós, porém, devemos, hoje, corar de vergonha, nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Nossos reis e príncipes,
sacerdotes, profetas e nossos pais. Porque pecamos contra o Senhor. Nós lhe desobedecemos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor, nosso Deus, e, em nossa leviandade, recusamos escutar-lhe a voz. Por isso, como agora o vemos, persegue-nos a calamidade assim como a maldição que o Senhor pronunciara pela boca de Moisés, seu servo, quando este fez com que saíssem do Egito nossos pais, a fim de nos proporcionar uma terra que mana leite e mel. Contudo, a despeito dos avisos dos profetas que nos enviou, não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Baruque, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Paz e bênçãos a todos.